In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, advent triumphum fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos mittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Caros amigos, filhos em Cristo, hoje vamos falar de São Francisco Xavier, e já adianto, o assunto é complexo, é grande, então será dividido. Hoje é a primeira parte, então, nessa aula faremos a primeira parte sobre a vida complexa desse grande santo, que foi um novo São Paulo, né? Um novo apóstolo que viajou, que foi cuidadoso com os fiéis em várias partes da Ásia, que teve uma conversão também a Cristo maravilhosa, de família católica, sim, mas por um tempo viveu nas glórias mundanas, pensando nos bens deste mundo e na glória que esse mundo pode oferecer. E graças a Santo Inácio, a sua intercessão, a sua presença, ele se converteu e passou então a lutar nas fileiras da Companhia de Jesus, dos jesuítas, do primeiro grupo dos jesuítas, né, fundado por Santo Inácio, para lutar pelo reinado de Cristo, para que o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo se estenda pelo mundo inteiro, que ele reina no mundo inteiro, porém, que o reinado dele seja reconhecido, né, de forma livre e amável pelos fiéis, para que possam, né, pelas criaturas de Deus, que se tornam filhos de Deus pelo batismo, para que possam entrar no céu, reinar com Cristo no céu. Essa é a obra da igreja, estender o reino de Deus, no sentido de estender a graça de Deus pelo mundo inteiro, de trazer as almas para a graça de Deus, mantê-las nessa mesma graça, por uma vida cristã firme e constante, amorosa para com Deus e para com o próximo, a fim de ir para a vida eterna, reinar na vida eterna. Então, Cristo reina, mas o seu reinado precisa ser reconhecido, né, livremente, para que possamos tomar parte na sua realeza e possamos, então, nos salvar e não nos condenarmos pelas nossas próprias escolhas más. Então, São Francisco Xavier viajou pelo Oriente para evangelizar aquelas terras e foi pioneiro em trazer indianos, trazer indonésios, japoneses para a fé em Cristo, e fazer com que gerações e gerações de missionários se inspirassem no exemplo dele, também pudessem deixar as suas terras na Europa para ir para a terra, para as novas terras pagãs, enfrentando os perigos no mar, os perigos na terra, os perigos das tribulações, das tempestades, da natureza, os perigos das perseguições, tanto dos cristãos, com os problemas, com as hostilidades, as perseguições dos pagãos. Quando nós vemos a atuação de São Francisco Xavier, nós nos lembramos muito dos Atos dos Apóstolos e das Cartas de São Paulo, onde se descrevem as viagens dos santos apóstolos, de modo especial São Paulo, e as tribulações que eles tiveram, tribulações essas que não foram somente dos pagãos, mas também dos judeus, ou dos irmãos que cometiam alguns pecados, ou traíam, e assim traziam grandes sofrimentos, grandes dores para os apóstolos. Então, o século XVI fez o mundo se alargar, né? O mundo conhecido pelos europeus, ele se alargou tanto a oeste quanto a leste. A oeste com a ida às Américas, a leste com o conhecimento maior da África e também do grande continente asiático, os contatos frequentes e o Império Português que se espalhou pelo Oriente, também outros, né, europeus que foram para aquelas terras. E São Francisco com interesse, então, de trazer para Cristo. Esse é o seu único interesse. Pois bem, nós vamos passar o plano da aula e só para passar um dos livros no qual eu me baseei, então eu peço que o Nelson coloque na tela do computador esse livro, que até agradeço ao padre Tony Funabashi Takuno, amigo meu, e do clero da Diocese de Marília, que faz doutorado em Roma, fez mestrado sobre São Francisco Xavier, que me indicou, que me passou, inclusive, o PDF desse livro, um grande tesouro, do James
Broderick, esse padre jesuíta, já falecido, que nos anos 50 escreveu essa biografia maravilhosa de São Francisco Xavier, apóstolo das Índias e do Japão, que viveu, né, o São Francisco Xavier, entre 1506, nascido no Reino de Navarra, onde hoje é a Espanha, e morreu em 1552 na ilha de Sancião, a 10 quilômetros da China, né, a 10 quilômetros do território chinês, onde ele queria entrar e não conseguiu. E com a apresentação aqui no caso, essa edição de 2006, apresentada pelo então prepósito-geral da Companhia de Jesus, Pater Peter Hans Kolvenbach, falecido, inclusive, se não me engano, falecido em 2015, 2016, mas já não era mais o superior-geral dos jesuítas. Então, peço ao Nelson que volte para a câmera e para nós continuarmos, então, com a nossa aula, no caso, já passando, então, para o nosso plano de aula. E são vários textos, né? O assunto não digo complexo no sentido de difícil, na verdade, um assunto atraente, porque fala da vida, né? Vida de pessoas, vida de um santo, das pessoas que se relacionaram com ele, mas assim, porque foram muitos acontecimentos. São Francisco Xavier ficou em missão de 1542 a 1552. Apenas 10 anos, mas meus caros, foram 10 anos muito intensos, né? E nisso nós vamos ver aqui alguns juízos a respeito disso. Eu peço, então, manter por enquanto a câmera para já colocar na tela. Então, pessoal, nosso que agora coloque na tela. Aqui, então, o nosso plano de aula. São Francisco Xavier, apóstolo, considerado apóstolo do Oriente. O plano de aula é esse, mas nós não vamos trabalhar tudo agora. Nós vamos até o ponto 5. Depois do 6 ao 9, trataremos com mais detalhes, se Deus quiser, na próxima aula. Então, conversão na Universidade de Paris e entrada na Companhia de Jesus. São Francisco Xavier foi, inclusive agora percebi que tem um erro de digitação aí, tá Francisco, né, mas é erro de digitação. Ele nasceu em Navarra, a família dele ficou arruinada por uma questão de batalha judicial de dívidas, mas de origem nobre, nascido em Xavier, não muito longe de onde nasceu Santo Inácio de Loyola. Tanto Santo Inácio quanto São Francisco Xavier, de língua basca. Eles falavam espanhol também, mas a língua materna mesmo, a língua era o basco, um idioma completamente diferente dos idiomas europeus, não tem a mesma raiz latina. Inclusive, quando ele estava com febre, né, e para morrer, na agonia de morte, ele, delirando, falava palavras em basco, né? Então, mesmo na morte, ele foi o basco que lhe veio na memória, no coração, para falar. E foi para Paris para estudar, para fazer carreira na área da filosofia. Um homem e fez carreira, de fato começou uma carreira muito interessante, muito promissora, mas Santo Inácio, que foi seu companheiro de quarto, que estava em Paris por outros motivos. Santo Inácio estava em Paris para estudar, sim, mas com o ideal de conquistar o mundo para Cristo, de se colocar a serviço da Santa Igreja. Ele que já tinha se convertido, ele que já tinha feito os exercícios espirituais, ele mesmo fez exercícios e compôs como um método para treinar a inteligência e a vontade, se dedicando totalmente a Deus, ao reino de Deus, contra o reino do demônio, contra o antirreino, que é o reino de Lúcifer, de Satanás. Ele já estava, então, com o ideal de conquistar o mundo para Cristo, de se colocar à disposição do Santo Padre, o Papa, para qualquer tarefa. E então, ali em Paris faz os outros companheiros. E tanto é que São Francisco Xavier resiste por um bom tempo, mas Santo Inácio coloca nele a pulga atrás da orelha, com aquela frase do Evangelho: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? E essa palavra ressoou por muito tempo no coração de São Francisco Xavier, até que finalmente Santo Inácio conseguiu que ele fizesse os exercícios, e assim ele realmente se converteu e fez uma aliança para fazer parte do mesmo grupo de evangelização com votos religiosos, que era o início, né, o germe da Companhia de Jesus. Em 1534 fizeram os votos, então, até então privados, não reconhecidos pela Igreja, em Montmartre, em Paris, onde hoje está lá a Basílica
Sagrado Coração de Jesus em Montmartre, famosa no mundo inteiro. Depois, acabaram por fazer, de fato, foram ordenados sacerdotes em 1537 e acabaram por ser reconhecidos posteriormente em 1540 pelo Papa. O Papa Paulo III reconheceu a Companhia de Jesus como uma ordem religiosa nova, com um regulamento próprio, com constituições próprias dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, que seria o grande instrumental de evangelização, tanto na Europa, para refazer, para renovar a fé na Europa, para ir em busca de converter os lugares que foram perdidos para o protestantismo, também de converter a América, trazendo missionários de modo especial para o Brasil, lembrando que foi na mesma época que veio para cá São José de Anchieta. São José de Anchieta é mais novo que São Francisco Xavier. Ele chegou no Brasil em 1554, 1553, se eu não me engano. Foi pouco depois da morte de São Francisco Xavier, mas ainda com Santo Inácio vivo, né, o fundador dos jesuítas ainda vivo. E São Francisco Xavier, então, é esse grande instrumento de evangelização no Oriente, enquanto outros santos jesuítas foram no Ocidente, por exemplo, São José de Anchieta aqui no Brasil, São Pedro Canísio para evangelizar a Alemanha, por exemplo, né, outros santos que ficaram ali na Europa, e assim a Companhia de Jesus, com um começo glorioso, deu uma grande contribuição para a Igreja. Ali pelo ano de 1538, então o rei de Portugal pediu ajuda, já sabendo desse grupo, né, que ainda era pequeno, mas era promissor, que se colocou à disposição do Papa para servir a Igreja. Mesmo antes da aprovação oficial pelo Papa, São Francisco foi com o padre Rodrigues para Lisboa, a fim de se colocar à disposição do rei Dom João III, rei de Portugal. E aqui, meus caros, a nossa glória, a glória de nós que temos a origem portuguesa, a origem da nossa evangelização portuguesa. São Francisco Xavier foi para o Oriente, protegido pela coroa portuguesa. Então ele tinha origem ali basca, depois o território dele passou a fazer parte da Espanha, mas foi para Portugal que ele foi para o Oriente, né, e que ele trouxe tantas glórias para a Igreja. Então aqui nosso louvor a Portugal, que tem sim e teve seus defeitos. São Francisco Xavier nunca escondeu nas suas cartas os problemas que havia na presença portuguesa na Índia, os maus exemplos, os problemas, alguns deles muito sérios, porém, que o esforço missionário português foi gigantesco, isso foi. Senão não teria essas viagens toda essa estrutura que favoreceu, então, essas viagens missionárias, a presença missionária no Grande Oriente, né? Não que é o Grande Oriente da maçonaria, né? Mas o Oriente no sentido de que é um território muito grande, a Ásia é o maior continente do mundo, e esses lugares por onde nosso santo passou são lugares muito populosos, até hoje. Lembrando que a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, já é quase o primeiro mais populoso do mundo. Né? O Japão tem muita gente, Indonésia, são os países com maior população do mundo. Né? Então, naquela época também eram significativos, assim, proporcionalmente à época, né? Significativos. Então, chegando em Portugal, o rei então falou da necessidade de ajudar nas Índias, de, de evangelizar aqueles lugares, para dar suporte. Então, ele parte para a missão. E de 1541 começa a viagem para Goa, né, rumo a Goa, na Índia. E assim começa todo o trabalho. Depois ele, voltando aqui para uma visão geral, ele viaja para a ilha de Malaca, para a ilha não, aqui no caso é uma península, Malaca, na atual Malásia. Ali também tinha entrepostos comerciais dos portugueses. Depois ele viaja para as Ilhas Molucas, aqui também outro erro de digitação, o S está tendo S demais nesses textos, né? Mas no caso é Ilhas Molucas, um arquipélago que faz parte da Indonésia, lá no Extremo Oriente, ao norte, bem ao norte da atual Austrália, fica lá alguns meses, depois ele volta para Malaca, na Malásia, depois volta para Goa, em seguida, para preparar a missão para o Japão, porque ele tinha a função de ele era o enviado apostólico para todas essas regiões da superior
nas regiões orientais da Companhia de Jesus, provincial, né? E também agindo em nome do Papa em algumas dessas regiões. Ele tinha então os compromissos, tinha que estar sempre em contato com Goa, nas suas cartas também, pedia notícias da situação da Índia, especificamente, e sempre ia lá para que era a base da sua missão. Então, muitas viagens. Depois a missão no Japão, propriamente dita, e volta para Goa, para depois tentar entrar na China, mas ele morre antes disso. E fica para os missionários que vêm depois dele essa missão. Aqui, uma visão geral do padre Ovenbach, prepósito geral dos jesuítas, tendo deixado Lisboa em direção às distantes terras da Índia, movido por um coração inflamado pelo Evangelho de Jesus Cristo. É justamente aqui em Goa que Francisco iniciou, em 1542, a sua edificante aventura evangelizadora. Aí o texto que merece destaque. Com uma santa inquietação, percorreu toda a costa do sul da Índia, chegando depois ao Sri Lanka, era chamado de Ceilão, hoje chamado de Sri Lanka, a Malásia, Indonésia, Japão, até aos confins do lendário Reino do Meio, que era a China. Rodrigo, que é esse padre que escreve esse livro, consegue recolher a incrível velocidade com a qual Xavier cumpriu a sua missão em somente 10 anos, uma tarefa que outros não teriam podido realizar ao termo de gerações. E continuando com Wembach, o que ele fala que é interessante a respeito de Francisco Xavier, ele envolveu os leigos, em particular os catequistas por ele formados na proclamação da Boa Nova. Aprendeu as línguas e conheceu as culturas locais. Só para ter uma noção, no Japão ele chegou em Kagoshima em 1549 e ele ficou um ano para conhecer a cultura japonesa, para conhecer algumas coisas da língua, noções gerais, para ter uma noção do que seria o Japão, do que seria a evangelização do Japão. Ficou um ano, então não é uma chegar assim e já ir anunciando o evangelho, mas tem a preparação necessária. E ele, de tal modo, ele pôde traduzir o catecismo e a Bíblia e encorajar os outros a um profundo conhecimento e familiaridade com a língua e as tradições do povo, indo assim bem além daquele pouco que ele teria podido realizar. Aqui um mapa, né, das viagens de São Francisco Xavier, então saindo, vejam bem, ele saiu da Europa e não voltou mais, então tem só uma linha que não tem volta, a linha para circundar a África, né, porque já não tinha mais como passar pelo Mediterrâneo, os muçulmanos tinham criado dificuldade para passar aqui pelo Mediterrâneo para sair para a Índia, então teve que dar a volta, criar um caminho, né, que desse a volta pelo continente africano. Os portugueses fizeram, né, essa viagem pela primeira vez em 1494, se não me engano, com Vasco da Gama, ou 1498, com Vasco da Gama, né, um grande navegador português, e depois Vasco da Gama, então o caminho se abriu para os outros navegadores, né, e também para os outros europeus. E ele então vai para a Índia, lembrando também que ele passou por vários lugares aqui, em Moçambique, por exemplo, que até hoje é um país, não é mais colônia portuguesa, mas de língua portuguesa. E também lembrando que Portugal tinha entrepostos comerciais aqui mesmo onde hoje é o Irã, aqui na entrada do Golfo Pérsico, em Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz. Também ele não chegou aí pessoalmente lá, mas mandou missionários para lá, para poder evangelizar aquelas regiões, com a presença de muçulmanos, até de pagãos também, de os que praticam a religião do zoroastrismo, né, religião dos persas. Então ele veio para a Índia e viajou depois para Malaca, na Malásia, depois viajou para as Ilhas Molucas, depois voltou para a Índia, voltou para viajar para o Japão, depois voltou para Malaca, depois voltou para a Índia, para Goa, e finalmente viajou com a intenção de entrar na China, mas não deu certo, né? A providência divina tinha outras coisas, e Deus o chamou para si, ele tinha apenas 46 anos. Aqui é um dos mistérios, né, da providência divina. Grandes santos que viveram pouco tempo. São Francisco de Assis também viveu pouco tempo, Santo Antônio viveu pouco tempo, Santa Teresa do Menino Jesus, então nem se fale, né? Grandes santos que viveram pouquíssimo tempo, mas com uma intensidade espiritual, né, uma densidade espiritual grandíssima, se tornaram grandes, né, em pouco tempo. Então ele realmente cruzou mundos, né? Esse mapa nós não conseguimos compreender o que está escondido por trás disso aqui.
em matéria de sofrimentos, de sacrifícios, de tribulações, de incertezas, de solidão, muita solidão. O missionário era sobretudo um solitário. Ele ficou tempos, meses, muitas vezes, sem ter com quem conversar, sem ter com quem falar, porque ninguém ali falava o seu idioma. É uma situação impressionante. Pois bem, então nós temos São Francisco Xavier já convertido, ordenado sacerdote, se colocou sob, né, à disposição do rei de Portugal, que o enviou então para as Índias. E lá foi o nosso santo para as Índias. Bom, eu peço então ao Nelson que volte por um momento para a câmera. Pois bem, na Índia a situação era humanamente difícil, porque ele eram poucos missionários, era muita gente, a religião dos indianos era muito diferente, o hinduísmo, que até hoje é a religião que prevalece na Índia, mas também com a presença dos muçulmanos, então um conflito com os muçulmanos ali, uma dificuldade. E é interessante notar o seguinte: por séculos, desde o século VII, quando surgiu a religião islâmica, essa religião foi um flagelo para a igreja. Sempre atormentou a igreja. Conquistou o Oriente Médio, o norte da África, entrou na Europa, conquistou a Península Ibérica, ficou por vários séculos sob dominação. O próprio Portugal e Espanha ficaram sob dominação, Península Ibérica, né, sob dominação árabe. Entraram na Sicília também. Enfim, sempre ameaçando também a região, o centro da Europa, por séculos e séculos. E eis que o nosso santo vai para o Oriente e acontece o quê? Na Índia encontra muçulmano. Na Indonésia, Malásia, encontra muçulmano. Para onde ele ia, então, incrível, né? Que os islâmicos tinham chegado naquelas ilhas também. Eles tinham chegado, inclusive, a Indonésia é o país de maioria muçulmana mais populoso do mundo. Muita gente, a maior parte da população muçulmana. Eles tinham chegado naqueles lugares também. Então, olha só, o flagelo no Ocidente, o islamismo para a Europa, mas também no Oriente, tendo que se relacionar, tendo que se confrontar com a presença muçulmana, a tal ponto que aqui nós estamos com a energia oscilando, esperemos que não acabe, rezemos a Deus para que não acabe. Pois bem, nós temos então a presença deles naquelas ilhas. Tem ilha lá que tinha, nas Ilhas Molucas, que tinha canibal e tinha muçulmano, né? Então tinha um paganismo assim feroz, canibal, como o de muitos dos nossos índios aqui no Brasil, e o islamismo também, então, que representava ameaça. Então, aquelas populações muitas vezes estavam entre a escolha de ser pagãs ou de ser muçulmanas. Então, o cristianismo chega como uma opção de liberdade espiritual, em primeiro lugar, evidentemente, a libertação do demônio, de Satanás, a libertação da mentira, das trevas, mas também uma libertação humana para não ficar na escravidão pagã, nem na escravidão também islâmica propriamente dita, com a submissão, né, ao Corão. Pois bem, chegando na Índia, né, antes disso, antes de ir lá para as ilhas Molucas, né, peço ao Nelson que coloque de volta na tela. Então, na Índia, humanamente falando, a situação era desesperadora. Aqui, alguns relatos do livro do padre Rodrigue, outros aqui eu pego do texto de São Francisco Xavier, da carta dele a Santo Inácio de Loyola, escrita explicando as situações e entre aspas, o desespero, né? A angústia que ele estava por ver tanta gente necessitada de receber o evangelho e poucos missionários para trabalhar. Enquanto em alguns lugares na época, na Europa, por exemplo, estava saindo padre pelo ladrão, né? E muitos não queriam ir para as missões, enquanto lá com tanta gente para ser evangelizada, não tinha como evangelizar. Hoje, na Europa não tem mais padre saindo pelo ladrão, não, né? Então a situação mudou. O padre Rodrigo fala 30 vilarejos e uma língua
que não conseguia fazer sua. 20.000 cristãos e somente ele para distribuir a palavra e o pão da vida. Eis a sua verdadeira agonia. Isso enquanto ele visitava alguns lugares da Índia, porque ele foi visitando toda a costa, ele não chegou a adentrar, assim, verdadeiramente falando, no continente, no interior da Índia, mas ele evangelizou os povos ali do litoral, em Goa, né, que era a base portuguesa, a, a capital da província portuguesa ali no Oriente, também a sede da diocese. A diocese de Goa pegava da Índia até o Japão, até aquela região toda, né? Era impressionante o tamanho da diocese, porque ficou responsável pela evangelização do Oriente inteiro. Então, na época, era a maior diocese do mundo, né? A diocese de Goa. Também chama atenção, né, as dioceses aqui da América também, a diocese do México, que hoje é a capital do México, né? Também é uma diocese gigante. As dioceses aqui do Brasil também, no começo, era a diocese de Lisboa, depois criou a diocese de Salvador, enfim, era tudo muito grande, né? E mesmo com muita gente com zelo missionário, ainda não era suficiente para o tanto de trabalho que tinha. Aí ele fala, então, é, quando ele chega, já tinha muita gente evangelizada, mas assim, uma alema batizada, não tinham conhecimento profundo da fé. Foram batizados, mas não tinham, não viviam como cristãos. E ele fala, não há ninguém que celebre para eles as sagradas funções, ninguém que lhes ensine o símbolo, o Pai Nosso, a Ave Maria, os mandamentos da lei de Deus. Aqui interessante que, repetidas vezes, nos escritos de São Francisco, nós veremos isso, essas referências aos fundamentos da fé católica, que são o símbolo, quer dizer, o credo, o Pai Nosso, a Ave Maria, os mandamentos. Então é isso, a fé católica é isso, é ensinar a verdade católica para que as pessoas, usando da inteligência e usando a vontade para acolher aquilo que a inteligência vê que é verdadeiro, é dar adesão de coração e alma, de inteligência e vontade para as verdades da fé, e aí para viver conforme a vontade de Deus. Então, se faz muito discurso sobre a fé, grandes textos, não sei o quê, discussões pastorais, conjuntura pastoral, não. A essência é aqui, ó, o símbolo, o Pai Nosso, a Ave Maria e os mandamentos da lei de Deus. Depois ele fala, então, que visitou as aldeias, batizando as crianças, purificou muita gente. Aliás, os batismos eram no Oriente em grande quantidade. Eram centenas por mês. Um missionário fazia muitos batizados, até de ficar com o braço doendo, né, de tanto que batizava. E também a preocupação, claro, de anunciar o evangelho, que fossem cristãos de verdade. As crianças, né, nos vilarejos que ele visitava, não me permitiram recitar o ofício divino, nem comer, nem dormir, enquanto não lhes ensinasse alguma oração. Foi assim que comecei a perceber que delas é o reino dos céus. À vista disso, como não podia sem culpa recusar pedido tão santo, começando pelo testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, olha a fé trinitária, né? Ensinava-lhes o símbolo dos apóstolos, o Pai Nosso e a Ave Maria. E assim ele vai percorrendo a sua caminhada de ensinamento. Depois, então, fala, seriam muito bons cristãos se houvesse quem ensinasse para eles a fé. Então, também o angústia do missionário que quer salvar as almas, né? E quando a gente vê São Francisco Xavier, os sofrimentos que ele teve, o único sentido que tem aquilo tudo é a glória de Deus e a salvação das almas. Nenhum interesse humanístico, né? Nenhum interesse de dinheiro justificaria tanto esforço, tanta renúncia como essas que ele fez em favor da evangelização. Então, realmente, pelo amor de Deus, sabendo que o que estava em jogo era a salvação das almas. Era preciso ir para aquelas terras para livrar aquelas pessoas do poder de Satanás, para mostrar a verdade a elas, para que elas pudessem conhecer Deus verdadeiramente e, conhecendo Deus, praticar a sua santa vontade e entrar no céu. Então, quando nós vemos os missionários e o zelo que eles tiveram para ir até fazer os maiores sacrifícios para chegar até os diversos lugares e anunciar o evangelho, cai por terra, né? Aquela conversa de relativizar a evangelização, né? De falar que a evangelização é simplesmente diálogo, estar junto, ou a dimensão social, ajudar os necessitados, os pobres, não.
evangelização é, em primeiro lugar e sobretudo, anunciar explicitamente a Cristo, anunciar explicitamente a fé católica como necessária para a salvação. Afinal, como diz os Atos dos Apóstolos, no discurso de São Pedro, não há debaixo do céu outro nome pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, ele vinha o pensamento a São Francisco Xavier, ir pelas academias da Europa, particularmente a de Paris, e por toda parte gritar como louco e sacudir aqueles que têm mais ciência do que caridade, clamando: ó, como é enorme o número dos que excluídos do céu, por vossa culpa, se precipitam nos infernos. Aquele, então, claro, não faz um discurso, peço a Nelson que volte para a, a, a câmera. Aqui não se faz um discurso contra o estudo, evidentemente, até porque São Francisco Xavier também estudou. O discurso é contra a, a falta de caridade, de zelo missionário, de pensar no bem das almas. Então, é para sacudir, para ver com que intenção estou estudando, com que intenção estou aqui na academia de Paris, né, estudando para a glória de Deus e salvação das almas, ou para construir uma carreira para mim, né, ou para fazer uma carreira eclesiástica, ou para ter vida boa, né, vida mansa. Isso, então, eu como padre, lendo a vida de São Francisco Xavier com mais detalhe agora para preparar com carinho essa aula para vocês, eu me sinto sacudido também nisso, né? No zelo missionário. Claro, minha missão de vigário paroquial numa paróquia está aqui no meio do povo, ajudando, me colocando à disposição, visitando, territorial, né? De modo especial limitada a essas paróquias onde eu trabalho, mas nós todos temos que ter uma visão para além da paróquia, para além da diocese, para além do nosso país, ver o mundo inteiro que precisa receber a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, como depois de 2000 anos de cristianismo, de evangelização, a maior parte da humanidade ainda não é católica, e é preciso, então, a missão é urgente, né? O chamado de nosso Senhor Jesus Cristo, ir pelo mundo, anunciar o evangelho, é para agora, é para já, é para ontem, né? Pois bem, peço ao Nelson que volte para a nossa tela. Aqui alguns trechos de São Francisco Xavier que mostram o cuidado que ele tinha com as pessoas concretas, né? Como ele ia por vários lugares ali na Índia, que a gente está na Índia ainda, ele não saiu da Índia, está visitando vários lugares, um longe do outro, muito longe de Goa, que era a base. Aqui ele dando instruções por cartas para como lidar com as pessoas, como viver uma vida cristã em comunidade, que seja firme. Então, dependia muito dos leigos. Os leigos que faziam batizados, que estavam junto com as pessoas, porque se não tinha previsão de um padre para lá, também eles batizavam as crianças, embora sempre, claro, a, a, a prioridade era que o sacerdote viesse e batizasse. Então, São Francisco fala aqui, recolhido o texto nesse livro que nós vimos. Quando as pessoas retornam da pesca, porque aqui ele está em Cabo Comorim, no sul da Índia, onde as pessoas se dedicam à pesca de pérolas, né? E não sei se ainda tem essa atividade por lá, mas era muito forte na época. E então o pessoal ia pescar e ficava no mar, e depois era necessário então ter cuidado com eles. Visitem os que dentre eles estão doentes e vão acompanhados de algum rapaz que recite também orações por eles, como eu já expliquei a vocês no memorial. Terminem lendo os versículos do Evangelho. Tratem sempre os outros com caridade e sejam atentos em lucrar a confiança deles. Eu desejaria muito saber se eles não bebem mais o araque, uma bebida pagã. Eu preciso estudar melhor essa questão, se é algum alucinógeno, como o daime, né? Aqui na Amazônia tem o santo daime, se é alguma coisa semelhante a essa, mas que não bebessem mais porque era um símbolo de pertença ao paganismo. Eu desejaria muito saber se eles não bebem mais o araque, se renunciaram aos ídolos, se preocupam em ir todos os dias às funções. Aqui não é a Santa Missa porque não havia, mas é necessário então ir às funções, à reunião comunitária, às orações comunitárias. Se no momento do seu batismo tivessem alguém que lhes tivesse instruído, como vocês fazem agora, seriam hoje cristãos perfeitos. Aqui ele fala, escrevendo uma carta em Levade, perto de Manapad, escreve o santo: tenho um grande desejo de rever vocês. Queira Deus que isso aconteça logo
mesmo que não passe dia que eu não veja vocês em espírito, como de resto vocês também fazem. Estamos então constantemente próximos uns dos outros. Pelo amor de Deus, deem-me notícia de todos os cristãos e de vocês. Digam como estão as coisas e falem também das mínimas coisinhas. Ele queria saber as pequenas coisas do dia a dia, né? Como um pai que quer saber das crianças, o que vocês estão fazendo, o que vocês brincaram hoje, o que vocês aprenderam na escola, o que vocês falaram com seus amiguinhos, o que vocês fizeram, sabe? Um cuidado, então, missionário, pensando na evangelização do mundo inteiro, né? Aquela visão ampla que ele tinha, mas nunca deixando de ver no concreto, né? Graças a Deus, os santos não são intelectuais no sentido de pessoas abstratas que pensam em grandes ideais descolados da realidade, não. Eles são pessoas inteligentes que, que estão no concreto da vida, no concreto da história e que se preocupam com pessoas concretas. Não querem salvar a humanidade, né, no sentido uma ideia abstrata, eles querem salvar cada pessoa, né? Cada pessoa que com a sua história particular e única, com a sua especificidade. Cada pessoa de carne e osso tem que ser atingida pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, para poder se converter e se salvar. Aqui, então, para passarmos para outra parte, uma revisão aí do conteúdo da nossa aula. Aqui, então, viagem para Malaca, na Malásia, e nas Ilhas Molucas, aqui também está a digitação, Ilhas Molucas, ali na frente eu coloquei certo, mas aqui ainda ficou errado. Bairro português na cidade de Malaca. Até hoje, então, nós temos sinais da presença portuguesa ali no Extremo Oriente, aqui no caso o Sudeste Asiático, Malásia. Então, aqui um bairro português, todo estilinho, né, mais que lembra uma mistura oriental com o estilo português. Pois bem, ali era um entreposto comercial e São Francisco Xavier, então, ficou ali algum tempo, de modo especial, trazendo os portugueses e os europeus que estavam lá para a fé, porque estavam lá naquele mundão, naquele fim de mundo, longe de tudo. Então, muitos se dedicavam a vícios, né? Já arrumava outra mulher, já era aquela confusão toda, ia para boteco, enfim. Então, ele foi responsável por trazer, opa, acorda para a vida, né? Vocês são cristãos, batizados, vamos viver a fé cristã, dar bom exemplo para esses pagãos. Olha esses pagãos aqui, ó, pagãos muçulmanos, que exemplo vocês estão dando para eles? Então, ali foi. Malaca foi mais uma base que ele usou para ir, tanto para as Ilhas Molucas, quanto para o Japão, e depois voltar para Goa. Mas ali também teve alguma atividade missionária de São Francisco. Lembrando, né, que Malaca fica aqui onde eu estou com a seta. E as Ilhas Molucas, então, para onde ele veio depois, e Japão, enfim. Japão aqui em cima e aqui a China. Nas Ilhas Molucas, uma região vulcânica, né? São várias ilhas vulcânicas. Aqui, então, aqui está a Austrália, a Indonésia, e na Indonésia, que faz parte da Indonésia, essa parte quadradinha que são as Ilhas Molucas. Lembrando que a Indonésia é um arquipélago gigantesco, né? Com muita gente morando e muitas ilhas. Então, as Ilhas Molucas é uma região vulcânica com muitos pagãos, presença muçulmana, como dissemos, muito terremoto, muito maremoto, até os europeus não tinham conhecimento dessas coisas, né? Porque maremoto na Europa é extremamente raro. Aconteceu famoso depois dessa época aqui lá em Lisboa, 1755, aconteceu o maremoto em Messina, em 1904, se não me engano, ou 8, em Messina, na Itália. Agora, lá é coisa assim muito mais frequente, também terremotos e muito intensos os terremotos, a atividade vulcânica que dá aqueles barulhos enormes. E São Francisco Xavier, numa carta, então, chegando nessas ilhas, ele então fala, dá um sentido, né, vamos dizer assim, teológico para esses vulcões. Ele fala: muitas dessas ilhas têm montanhas que vomitam fogo, né, a expressão que vomitam fogo com um rumor mais ensurdecedor do que o de qualquer artilharia no mundo. E junto com o fogo lançam enormes massas de rochas. Como ninguém pode pregar nestas ilhas os tormentos do inferno, Deus permite que o próprio inferno se descerre, quer dizer, se abra, né?
para a confusão dos infiéis e de seus abomináveis pecados, porque ali a coisa era feia, né? Tinha de tudo, de paganismo, e também a questão da natureza era complicado, porque havia muitos insetos, muitos animais peçonhentos, então, para encarar ali, tinha que ser ponta firme, né? Para quem não estava acostumado com aquela situação, tinha que ser muito ponta firme. Ele já vê mesmo aquela coisa toda, aquele olhar missionário, aquela visão de conjunto, né? Opa, aqui está muito difícil, é um arquipélago complexo, mas ele fala aqui na carta, se a nossa companhia, quer dizer, os jesuítas, tivesse só uma casa nas Molucas, muitos se fariam cristãos, e é minha firme decisão que surja no futuro uma casa para o serviço de Deus Nosso Senhor. Aqui, numa dessas ilhas, o santo fez 400 batismos por mês, além da catequese, das pregações em português, espanhol e no idioma local. Então, 400 batismos por mês, imagina quantos batismos por dia, que não dá. E além das catequeses e tudo mais. Mas aqui é interessante que nesses lugares, aqui nas Ilhas Molucas e na própria Índia, tem uma diferença com relação ao Japão. É, se dava adesão ao cristianismo com uma certa facilidade em alguns lugares, porém a perseverança na fé não era grande, assim, rapidinho se voltava para os costumes pagãos. Enquanto depois nós vamos ver no Japão, para converter era mais difícil, mas uma vez convertido, uma vez o japonês convertido, o índice de perseverança é muito maior, porque o japonês é mais questionador, é mais crítico, então ele pergunta tudo que tem que perguntar, pergunta antes de batizar, para tirar todas as dúvidas. Uma vez batizado, ele procura seguir aquilo com mais fidelidade e constância do que aconteceu, né, na Índia e nessas ilhas aqui também. Então, aí as diferenças, né, entre os povos, a índole, né, dos povos. Foi lá que aconteceu um significativo milagre. Quando ele viajava de uma ilha para outra, nessas várias ilhas, então aqui nós temos a ilha de Ceram. Mais especificamente, esse milagre que nós vamos relatar aconteceu aqui na ilha de Ceram. Então, sempre claro, de barco para viajar de uma ilha para outra. Ele esteve aqui em Ternate, ele esteve nessa ilha de Ceram, ele esteve numa outra ilha aqui, Ambon, várias ilhas ele visitou. Mas nessa ilha de Ceram, que é a maior, né, uma das maiores aqui desse arquipélago, aconteceu um milagre muito interessante. Ele estava viajando então para a ilha de Ceram, quando uma tempestade gigante no mar, uma tempestade monstruosa, ele perdeu o crucifixo. Perdeu um crucifixo que ele carregava. Imagina que o missionário, muitas vezes sozinho, sem nenhum padre por perto, ou com muito pouco por perto, naquelas terras distantes, longe de tudo. Então, qualquer sinal sagrado se tinha uma consideração muito grande. Então, aquele crucifixo para ele, uma vez estando na Europa, num país cristão, é fácil arrumar um outro crucifixo, mas para quem está tão longe, né, com tantas dificuldades, perder um crucifixo era uma coisa muito triste, né? Talvez não teria ali por muito tempo possibilidade de ver Nosso Senhor crucificado numa representação sagrada. Então aconteceu que no mar ele perdeu o crucifixo, caiu no mar o crucifixo. E aqui o relato então que o Padre Broderick recolhe no seu livro fala o seguinte: nos dias seguintes, após 24 horas das tempestades que vieram após o incidente do crucifixo, ele alcançou a ilha de Vera Nula, antigo nome português para Ceram, a ilha que eu falei para vocês, acompanhado de um certo Fausto Rodrigues, natural de Viena de Alvito, Portugal. Ele havia caminhado, sim e não, 500 passos ao longo da costa. Dirigiu-se para a aldeia de Tamalo, quando ambos viram um caranguejo saindo do mar com um crucifixo em pé entre as garras. Nisto, o novo porta-estandarte de Cristo, quer dizer, o caranguejo, né? O porta-estandarte de Cristo, aproximou-se do santo e ficou imóvel diante dele, levantando o símbolo divino para ele. Xavier caiu de joelhos e o caranguejo esperou até que ele pegasse o crucifixo primeiro para desaparecer de volta no mar. O santo foi 1000 vezes ao baú, tesouro que inesperadamente ele ainda tinha em mãos. Ele permaneceu de joelhos, absorto em oração por mais de meia hora, junto com seu companheiro, agradecendo a Deus por tão grande milagre. Então, uma consolação divina. Um milagre mesmo, porque como um caranguejo ia fazer isso? Mas uma consolação divina naquele momento, naquelas terras distantes, com aqueles pagãos, com aquela situação toda de incerteza, Deus, Nosso Senhor, mostrando que estava com ele.
E nessas ilhas aqui, mais especificamente na ilha de Ternate, aqui uma foto atual da ilha de Ternate, lembrando que atualmente isso aqui é na Indonésia, é, ele conseguiu é, transmitir canções cristãs para o povo. E mesmo os pagãos cantavam, né, para que aquilo entrasse na memória. A gente sabe o poder que a música tem, que a arte tem para fixar na mente, no coração, os conteúdos da fé. Então ele se dedicou também a isso, né? Então tornou-se costume em Maluco, né? Ternate, no caso aqui Moluco, né? Na ilha de Ternate, tanto para os meninos de rua como para as meninas, as mulheres de casa, aqui é São Francisco falando, os trabalhadores do campo e os pescadores do mar, cantar dia e noite, em vez de vãs canções, cantos religiosos, como o Credo, olha aqui, voltou. O Credo, Pater Noster, Ave Maria, os mandamentos, as obras de misericórdia, o Confiteor, o Confesso a Deus, as obras de misericórdia, lembrando que são as obras de misericórdia corporais e espirituais, e muitas outras orações, numa linguagem que todos entendem, sejam novos adeptos da nossa fé ou pagãos. E aí, mesmo com tantas dificuldades, ele fala: pela graça de Deus, nosso Senhor, rapidamente encontrei a graça dos portugueses da ilha, bem como dos indígenas, cristãos e pagãos. Aqui, então, na ilha de Ternate. Aqui, então, uma igreja, é uma foto atual também de uma igreja nessa mesma ilha, ainda sinal da presença cristã católica nesses lugares. Uma viagem também de uma ilha para outra, eu peço ao Nelson que volte novamente para a câmera, por mais um pouquinho. Numa viagem de uma ilha para outra, ele conseguiu, então, não, perdão, conseguiu é, escrever né, uma obra catequética com uma linguagem de rimas e para fixar bem na memória, lembrando que vários livros que São Francisco Xavier citava era de memória. Os exercícios espirituais ele conhecia de memória. Ele não tinha nenhum exemplar impresso desse livro. E a base da vida dele, da vida da conversão dele, foi os exercícios, mas não tinha como ficar carregando um monte de coisa. Lembrando que também nesses navios, nessas viagens, às vezes tinha que ficar tempo sem celebrar a missa. Teve a ocasião de um Natal que ele passou no mar. Olha a situação difícil, né? Um santo para poder evangelizar, tendo de renunciar a uma rotina, né? De celebrar a Santa Missa, saber que vai ter que viajar para um tal lugar que talvez não vai conseguir rezar a missa. Olha que dor, né? Que sofrimento para esses santos, mas sabendo que é para um bem maior, para a salvação das almas. E ele então tomou o cuidado de mandar que um padre da companhia sempre rezasse por ele e pela missão dele lá na Basílica de São Pedro, né, que estava passando pela construção, pela uma construção da Basílica atual, que se rezasse perto do túmulo dos apóstolos a missa por ele e pelo trabalho missionário dele. Então, já que ele não podia, com tanta frequência como gostaria, nas suas viagens, celebrar a Santa Missa, então sempre tinha alguém celebrando por ele. Isso lhe dava um consolo muito grande, porque ele sabia do fundamento, da centralidade que tem a Eucaristia para a eficácia duradoura da obra missionária, porque é o próprio sacrifício de Cristo que se renova e o missionário tem a intenção de converter as almas para Cristo, para que o sangue de Cristo se derrame sobre elas. O sangue derramado na cruz se derrame sobre elas e as purifique. Então, é a mesma natureza do sacrifício da missa, mas feito de forma diferente. Pois bem, então eu peço ao Nelson que volte para a tela. Aqui, então, ele fala um trecho de uma forma muito simples, uma linguagem muito simples. Ele compôs isso em português, inclusive. Aqui não é o português original no qual ele compôs, porque a terminologia era diferente. Eu peguei do livro do Padre Broderick. Seria interessante achar esse texto em português tal qual ele escreveu. Não, cristãos, alegrem-se em ouvir e aprender como Deus criou tudo para o benefício dos homens. Ele primeiro criou o céu e a terra, os anjos do sol, a lua e as estrelas, dia e noite, todo o reino vegetal, pássaros e as feras que vivem em terra. Então, explicando a criação. O primeiro homem que Deus criou foi Adão, e a primeira mulher, Eva. Logo depois, tendo-os criado no paraíso terrestre, Deus os abençoou e os casou, ordenando-lhes que se multiplicassem e povoem a terra. Aí ele já vai aproveitando para que também um forte, uma das ilhas lá da Indonésia, aqui no caso um forte construído pelos portugueses. Ele já vai apresentando então os erros
dos outros, né? Fala assim, olha, então, já que Deus deu Adão para Eva e Eva para o primeiro homem, Adão, então um homem e a mulher pode se casar, não várias mulheres com um só homem. Ele fala então que é errado o costume dos maus cristãos, o costume dos mouros e dos gentios, que são os pagãos, de ter várias esposas. Também é natural que aqueles que vivem com mulheres com quem não se casaram estão em oposição à lei de Deus, porque Deus casou Adão e Eva antes de dizer-lhes para crescer e se multiplicar e ter filhos abençoados. Aqueles que adoram nos pagodes, que são os templos, né, que eles tinham ali naquelas ilhas, como eles fazem os infiéis e aqueles como fazem os infiéis e aqueles que acreditam em bruxaria e adivinhação, pecam gravemente contra Deus, porque adoram o diabo e acreditam nele. Eles os consideram seu Senhor e eles se esquecem do Deus que os criou. E assim vai. Ele não chegou a terminar essa obra, ele vai falando da queda dos anjos, vai falando dos patriarcas, dos profetas. Ele não conseguiu terminar essa obra por causa dos empenhos missionários, mas começou. Muito interessante conhecer, se aprofundar no meio disso. As consolações divinas em meio a grandes sofrimentos físicos, que a gente fala para terminar, para depois nós conseguirmos continuar na próxima aula. Com alguém tão longe de casa, com tantas incertezas, sem glórias humanas, porque não havia riquezas, não havia abundância, só, do ponto de vista humano, apenas incertezas, como alguém podia se sentir consolado numa situação dessa, com tantos sofrimentos físicos? Uma das viagens dele de volta para Goa, quando ele volta de Malaca para Goa, foi foi um dia de tempestade, de noite de tempestade, ninguém sabia se ia fazer vivo, era tão feia a coisa, que alguns falavam, prometiam a Deus que se saíssem do mar naquela ocasião, nunca mais entrariam no mar, nunca mais navegariam. Tamanha foi a tribulação que tiveram, porque naqueles mares os tufões são frequentes, depois na Índia tem os ventos das monções, a navegação é complicada. Mas aqui, voltando então a São Francisco Xavier, Xavier não lança luz sobre os peligros e trabalhos, né, conforme a expressão dele que ele escreveu em espanhol. Teve de enfrentar sem proteção ou apoio. Nunca foi mais feliz do que então, quando lutou diariamente contra a morte que se apresentava em uma dúzia de formas diferentes. Estas ilhas, que fala São Francisco, estão repletas de consolações espirituais. Todos esses perigos, todas essas dores, se forem aceitos voluntariamente para o amor e serviço de Deus nosso Senhor, são tesouros abundantes de grandes consolações espirituais, de forma que em poucos anos você perderia a visão sobre a abundância de lágrimas consoladoras. São tantas as consolações e os choros de consolação que é de perder a visão. Olha que coisa interessante. Não me lembro de ter conhecido consolos espirituais tão grandes e tão contínuos como nestas ilhas. Nunca sofri tão pouco sofrimento corporal, e, no entanto, passei continuamente por ilhas cercadas por inimigos, povoadas por amigos indignos de confiança, até uma terra sem remédios para enfermidades físicas, sem nenhuma daquelas causas secundárias que preservam a vida. Seria mais adequado chamá-las ilhas da esperança em Deus a essas ilhas do que Ilhas dos Mouros, como também eram conhecidas. Impressionante, então, a situação como eles viram. Aqui nessas ilhas ele fez alguns milagres, como milagres de conhecer a hora exata das pessoas, que as pessoas morrem. Teve um dia no ofertório da missa que ele se voltou para os fiéis e disse: fulano de tal acabou de morrer, né, coloquemos a intenção da missa essa pessoa. E, de fato, 2 semanas depois chegou a notícia de que lá, muitos quilômetros de distância, realmente aquela pessoa tinha morrido. Então, ele tinha muito dessas coisas de conhecer esses dons especiais que Deus concedeu a ele. E lembrando que as cartas dele, chegando na Europa, se multiplicaram. Muitas cópias foram feitas e em todos os lugares se liam as cartas dele. E isso, então, moveu muitos missionários a irem para o Oriente. E aqui, para terminar, ele se encontrou com um japonês que o moveu aí para o Japão. Esse japonês depois se batizou e tem uma história muito bonita. Nós vamos contar na próxima aula sobre como então esse homem se converteu
e como então ele se tornou católico e influenciou São Francisco Xavier a ir para o Japão. Aqui é um jardim de Kyoto, que era a capital do Japão na época, onde residia o imperador. Nós vamos falar sobre isso e pedir a Deus que já desde já que favoreça as missões na Ásia, né? Por um mistério da providência divina, os caminhos de Deus são imperscrutáveis, né? Quer dizer, nós não conhecemos o plano de Deus. Peço ao Nelson que volte para a câmera. Depois de um grande esforço missionário, a Ásia ainda não é católica. Só um país da Ásia é de maioria católica, as Filipinas, o milagre da Espanha. A Espanha conseguiu não só um outro arquipélago, porque ali é uma região de muitos arquipélagos. As Filipinas são, né, um grande arquipélago. E conseguiu unir aquelas ilhas numa consciência nacional por causa da fé católica, que eram ilhas dispersas, assim, todos povos dispersos, sem consideração como a mesma nação. E se tornaram uma só nação por causa da fé católica. O milagre que a Espanha realizou lá, mas até hoje é o único país de maioria católica em toda a Ásia. Então, rezemos pela evangelização no grande continente asiático, pedindo a intercessão de São Francisco Xavier e de Santa Teresinha. E, claro, agora invocando a Santa Mãe de Deus também. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Deus abençoe.